Pá, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria e muita paz. Vamos dar continuidade às nossas aulas de execução de direito processual civil e continuando aí a partir do artigo 793. Eu espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Eu sou o Vinícius, eu sou estudante de direito e vamos tentar desmistificar o direito processual civil. O último assunto falado foi fraude, execução e embargos de terceiro. E aí, no 793, estamos falando que se o exequente tem algum bem do devedor em seu poder, ele primeiro tem que executar esse bem que está sobre o seu poder para depois ir atrás de outros bens. Ou seja, se o exequente estiver com algum bem do devedor, ele não pode executar outros bens sem antes terminar de executar aquele que está sobre o seu poder. 794, falando de fiador, né? A gente vê muito isso de ser fiador numa dívida, ser fiador num contrato de aluguel, um empréstimo. Então a gente vê muito nos contratos de locação aquele negócio assim: fiador renuncia ao benefício de ordem. O benefício de ordem consiste na possibilidade do fiador pedir para que primeiro sejam penhorados os bens do devedor principal antes do exequente ir atrás dos bens do fiador. Então, ó, exequente, corre primeiro atrás lá do executado, depois você vem até mim, porque para vir direto em mim não é muito bom não. Então, esse é o benefício de ordem. Então, é o que diz o parágrafo 1º. O fiador se sujeita à dívida se os bens do executado não bastarem para pagar ou se os bens do executado nem existirem, né? Vamos supor que o executado não tem nenhuma casa para penhorar. Fiador. Parágrafo 2º diz que o fiador que pagar a dívida pode executar o afiançado nos autos do mesmo processo. Então, o fiador que paga a dívida se subroga nos direitos do credor até o limite que tenha pago, tá? Se eu, fiador, pago R$3.000 para livrar a cara do executado, eu posso depois ir atrás desse executado nos mesmos autos da execução, nos mesmos autos em que eu estou sendo processado junto com o devedor. O que o juiz faz? O juiz fala para a serventia, hoje no processo eletrônico, né? O juiz fala para a serventia: Ô, serventuário, tá assim, ó, fulano executado, cicrano, fiador Vinícius. Tira o exequente, que ele já tá tranquilo. No lugar do exequente, você vai pôr o Vinícius, que ele pagou a dívida. E o executado, tome-lhe bucha. Parágrafo 3º, é exatamente o que eu acabei de falar nos contratos de locação, que acontece muito do fiador renunciar ao benefício de ordem. E aí, esse benefício de ordem não vai ser aplicado contra ele, não vai ser aplicado a favor dele. Ele não vai poder falar: vai primeiro atrás do executado. Não, eu renunciei aí. Se o exequente quiser, ele pode ir direto no fiador. Tanto faz. Ele vai ver o que é melhor para ele. No 795, falando de execução contra sócios, né? O bem particular de um sócio não responde pela dívida da sociedade, a não ser que tenha alguma coisa expressa em lei. Aquela mesma porcaria que eu falei, né? Porque ele põe assim, olha a lei, ele vai pôr um negócio, uma regra, ele escreve assim: salvo disposição diversa em lei. Pelo amor de Deus, põe direto o caso. Parágrafo 1º. É mais ou menos o que acontece com o fiador. O sócio pode pedir que primeiro sejam executados os bens da sociedade para depois ir atrás dos bens particulares do sócio. Então, primeiro, Ô exequente, primeiro penhora o carro da empresa, primeiro penhora o faturamento, primeiro penhora qualquer coisa, depois você vem penhorar minha casa, meu carro, minhas coisas, né? parágrafo 2º, ele pode até fazer o que eu falei, mas para isso valer, ele precisa falar: vai primeiro até os bens da empresa. Lá tem um carro, tem isso, tem isso, tem isso. para o sócio requerer que tenha preferência a penhora sobre os bens da empresa, ele precisa apontar quais são os bens penhoráveis da empresa. É exatamente o que acontece no processo de execução. Quando a gente entra com a execução, a gente tem que falar o que é penhorável, tem que falar como que tá, onde tá, descrever valor, blá, blá, blá. Na mesma situação do fiador, o sócio que paga a dívida pode executar a sociedade nos mesmos autos do processo de execução. E o parágrafo 4º vai regulamentar a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Para haver a desconsideração da personalidade jurídica, nós temos que instaurar um incidente, obrigatoriamente. 796, muito frequente essa dúvida, muito popular essa dúvida, mas Meu pai morreu, ele tinha muitas dívidas. Eu vou ter que responder pelas dívidas dele? 796 do processo civil. O que é o espólio mesmo? É a massa de bens. Não tem personalidade jurídica, mas é uma massa de bens. É o acervo hereditário do decujus, do falecido. Então,
O espólio, que é esse monte de coisa, esse monte partível, responde sim pela dívida, mas até os limites da herança. Então, Eu, Vinícius, sucessor, herdeiro, vou responder pela dívida do meu pai? vou sim, mas eu vou usar para pagar essa dívida o que tiver na herança. A casa, o carro, meu carro pessoal não. A minha casa pessoal, que eu adquiri com a minha força, com o meu trabalho, não. E isso é impenhorável nesse caso. Não podemos ir atrás da casa dos herdeiros, dos bens dos herdeiros, se a dívida era contra o falecido. Não há essa possibilidade. A não ser que no contrato, que na dívida, que no título conste expressamente que sim, os herdeiros são responsáveis. A dívida é transmissível aos herdeiros. 799, esse artigo é de suma importância, é extremamente importante e vocês vão ver que esse artigo vai se repetir, nós vamos ver ele mais para frente também, mas esse artigo vai falar quem são os credores que têm preferência na penhora. Então, mesmo que eu penhore a casa do cara que está devendo para mim, eu preciso primeiro intimar o credor pignoratício, preciso primeiro intimar o credor hipotecário, porque eles têm preferência. Mesmo que eu cate a casa é deles. Eles têm preferência. O cara tem uma hipoteca, o cara tem um penhor. Então, primeiro, intima eles. Se eles falarem, Não, tranquilo, pode penhorar, não tem nada com isso. aí sim. Mas, se eles quiserem, eles têm sim a preferência sobre a penhora. Leiam o artigo, é fácil de entender, não tem segredo, mas é muito importante vocês olharem quem são os credores preferenciais para, na hora de vocês requererem a penhora ao juiz, verificarem se existem credores preferenciais e não frustrarem a sua penhora. Aí o 799 também vai falar quais são as incumbências do exequente. Isso é muito básico. Ele pode pedir medidas urgentes e ele precisa averbar o processo em registro público. Quer uma dica, meu irmão? Tá começando uma execução? De cara, pega o número do processo de execução, pede uma certidão para o juiz e vai lá e averba na matrícula dos imóveis, averba no registro público, averba em qualquer lugar, averba em tudo que é lugar, porque aí você deixa o seu devedor sem saída. Daí, no próximo capítulo seguinte ao artigo 799, nós já fizemos vídeo, é entrega de coisa certa, obrigação de fazer e não fazer, e aí vamos fazer mais vídeos falando de processo civil, tentando ajudar a desmistificar as dúvidas, os segredos que estão incertos no processo civil, no processo de execução, que é um processo muitíssimo importante para a satisfação da dívida, e mesmo assim eu espero que eu tenha ajudado.